O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta terça-feira, dia 13, os primeiros resultados das pesquisas trimestrais da pecuária. O abate de bovinos cresceu 17,2% em comparação ao segundo trimestre de 2023. O de suínos teve um aumento de 2,4% e o de frangos, alta de 3,2%. Em comparação ao primeiro trimestre de 2024, os abates de bovinos, suínos e frangos tiveram, respectivamente, altas de 6,9%, 4,3% e 1,1%. Os dados preliminares das estatísticas da produção pecuária mostraram que no segundo trimestre deste ano foram abatidas 9,94 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. O abate de suínos somou 14,55 milhões de cabeças. Além disso, foram abatidas 1,61 bilhão de cabeças de frango. No período, a aquisição de leite cru, feita por estabelecimentos que atuam sob inspeção sanitária, foi de 5,81 bilhões de litros. Esse valor representa um aumento de 0,4% comparado ao registrado no segundo trimestre de 2023 e redução de 6,3% em comparação ao primeiro trimestre deste ano. A produção de ovos de galinha no segundo trimestre de 2024 foi de 1,15 bilhão de dúzias. O resultado representou um acréscimo de 9,1% em relação ao mesmo período de 2023 e um aumento de 5% em comparação ao trimestre anterior. Mais informações sobre a pesquisa estão em cidra.ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, iniciou o período de adesão ao ciclo 2024-2025 do programa Escola em Tempo Integral, nesta segunda-feira, dia 12. Prazo para as redes de ensino estaduais, municipais e distritais aderirem ao programa vai até 31 de outubro de 2024, no módulo ETI 2425, do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação. As regras para a participação foram divulgadas nesta segunda-feira. A adesão é voluntária e permite que as secretarias municipais, estaduais e distrital acessem os recursos financeiros destinados à criação de matrículas do tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. Para o novo ciclo, será fomentado mais 1 milhão de matrículas em todo o país, desde a creche até o ensino médio, incluindo estudantes com deficiências de comunidades quilombolas, do campo e indígenas. O investimento será de 4 bilhões de reais e a meta é alcançar até o ano de 2026 cerca de 3,2 milhões de matrículas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O turismo brasileiro fechou o mês de junho com um crescimento de 3,4% no índice de atividades turísticas em relação ao mês anterior. Segundo o Ministério do Turismo, o resultado indica que o setor alcançou um patamar 7,7% acima do período pré-pandemia. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Na comparação de junho de 2024 com junho de 2023, o índice de atividades turísticas no Brasil também subiu. De acordo com o levantamento, o acréscimo foi de 3,9% de um ano para o
outro. Por região, os estados que mais contribuíram com o crescimento do turismo em junho foram Rio Grande do Sul, com aumento de 8,5%, seguido por Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. O transporte de passageiros no Brasil também registrou um aumento de 6,2% em relação a junho, na comparação com o mês de maio. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, estratégias como promoção de novos destinos e ampliação da conectividade aérea têm sido fundamentais para acelerar esses índices. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, TST, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Rio de Janeiro para invalidar a norma coletiva que previa a retenção de gorjetas dos trabalhadores. Nesse caso, os valores das gorjetas eram divididos entre empregador e sindicato, e a retenção era superior aos 33% previstos na CLT. A sexta turma considerou a retenção da parcela em percentual superior ao previsto em lei e sem destinação exclusiva para pagamento de encargos sociais, trabalhistas ou previdenciários, como uma medida abusiva. Segundo o colegiado, a ação caracteriza apropriação indevida de remuneração. O especialista em direito do trabalho, sócio do escritório Ambiel Advogados, Aloísio Costa Júnior, afirma que a medida tem papel relevante para a correta destinação e aplicação desse dinheiro proveniente de gorjetas. Segundo ele, a decisão põe fim a um problema de aplicação da lei que alterou a CLT. A decisão é importante porque resolve uma aparente confusão na aplicação da Lei 13.419 de 2017, que alterou a CLT para disciplinar questões sobre o pagamento e distribuição de gorjetas. Essa confusão se dá porque essa lei diz que o empregador poderia reter, a depender do seu regime tributário, poderia reter de 20% a 33% do valor das gorjetas para pagamento de encargos sociais, previdenciários e trabalhistas. A decisão do TST veio após um encarregado de materiais que trabalhou de 1974 a 2010 no Hotel Intercontinental Hoteleira LTDA, localizado no Rio de Janeiro, capital, mover uma ação trabalhista contra a empresa, onde o trabalhador tinha uma parte fixa de remuneração e outra variável, que vinha das gorjetas pagas pelos clientes. Segundo o encarregado, apenas 30% do montante da verba era distribuído aos empregados. O hotel foi condenado a restituir os valores retidos. De acordo com o especialista em direito do trabalho, Aloísio Costa Júnior, as regras gerais não estão alteradas a partir da decisão do TST. Reportagem Bianca Mingotti. A ex-assessora da vereadora carioca Marielle Franco, Fernanda Chaves, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal, STF. Ela é a única sobrevivente do atentado ao carro oficial da vereadora metralhado pelo ex-policial militar e réu confesso, Rony Lessa. O crime ocorreu em março de 2018. O veículo era conduzido pelo motorista Anderson Gomes, que também morreu no atentado. O depoimento de Fernanda ocorreu porque ela foi citada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, na ação penal na qual o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, o irmão dele, Chiquinho Brazão, deputado federal sem partido pelo Estado do Rio, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, e o major da Polícia Militar, Ronald Paulo de Alves Pereira, respondem pelos crimes de homicídio e organização criminosa. Todos estão presos. De acordo com a Polícia Federal, o assassinato ocorreu a mando dos irmãos Brazão, com a participação de Rivaldo Barbosa, e foi motivado para proteger interesses econômicos de milícias e desencorajar atos de oposição política de Marielle. A base de acusação é a delação premiada do ex-policial Rony Lessa, réu confesso da execução dos homicídios. Os réus arrolaram 70 testemunhas. De defesa, os depoimentos dos réus serão realizados somente no fim do processo. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O orçamento do Farmácia Popular continuará maior que nos anos anteriores. Estão previstos
3,4 bilhões de reais em 2024, valor 37% superior a 2022, que foi de 2,48 bilhões de reais. O bloqueio no programa refere-se a uma reserva técnica que seria direcionada a outra iniciativa. Cabe ressaltar ainda que, caso contrário, há possibilidade de recomposição do valor durante o exercício por meio de remanejamentos. O programa Farmácia Popular é uma prioridade do governo federal, cuja atuação beneficia a saúde de milhões de brasileiros que têm acesso a fármacos, absorventes e fraldas geriátricas de forma gratuita ou a custos reduzidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, obteve no primeiro semestre de 2024 lucro líquido no valor de 7 bilhões e 200 milhões de reais, um crescimento de 94% em relação ao mesmo período de 2023. Os dados divulgados pelo banco nesta terça-feira mostram que o resultado financeiro foi concentrado principalmente em ganhos de crédito e tesouraria. Já o resultado operacional apontou que as aprovações de crédito de janeiro a junho superaram as marcas dos últimos 6 anos, somando 66 bilhões e meio de reais. Um aumento de 83% na comparação com o mesmo período do ano passado. E o valor desembolsado pelo BNDES manteve a trajetória de crescimento nos 6 primeiros meses do ano, com um aumento de 21% frente ao mesmo período de 2023. O volume total de aprovações de crédito do banco cresceu em todos os setores, com destaque para infraestrutura e indústria, seguidos de comércio e serviços e agropecuária. O balanço do semestre também revela o apoio crescente do BNDES às micro, pequenas e médias empresas. O banco aprovou mais de 29 bilhões de reais em operações de crédito para o setor, 10 bilhões a mais que no primeiro semestre de 2023. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar 298 milhões de toneladas, de acordo com a estimativa de julho do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, divulgado nesta terça-feira, dia 13, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse resultado é 5,5% menor do que a safra obtida em 2023 e 0,7% superior à estimativa de junho. A área estimada a ser colhida foi de 78,6 milhões de hectares, um aumento de 0,9% frente a 2023 e de 0,3% em relação a junho. A produção do algodão deve ser recorde da série histórica do IBGE, com a estimativa de crescimento de 13,1% na área a ser colhida em relação ao ano anterior. Também apresentaram crescimento as áreas de arroz, feijão e soja. O milho, o trigo e o sorgo apresentaram reduções. Na distribuição da produção pelas unidades da Federação, Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, com participação de 30,6%, seguido pelo Paraná, com 13,2%, Rio Grande do Sul, 11,9%, Goiás, 10,5%, Mato Grosso do Sul, 7,1% e Minas Gerais, com 5,6%. Os dados completos do levantamento podem ser acessados em cidra.ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Os pedidos de demissão dos trabalhadores com carteira assinada têm como motivos principais outro emprego, em vista de salário baixo.
além de questões como falta de reconhecimento profissional, estresse ou problemas éticos com a forma de trabalho da empresa. As informações são resultado de um levantamento inédito elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A pesquisa foi feita com 53.692 trabalhadores que pediram o desligamento da sua empresa entre novembro de 2023 e abril de 2024 e responderam ao formulário enviado pela Carteira de Trabalho Digital entre os dias 10 e 21 de junho. O levantamento foi realizado a pedido do ministro do MTE, Luiz Marinho, para entender os motivos do aumento dos desligamentos, segundo informações do CAGED. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, podem consultar pela internet se estão com o cadastro em ordem. Quem não estiver com o registro em dia no sistema do INSS corre o risco de ficar sem o benefício. Isso porque o órgão anunciou um pente fino e regras mais duras para a concessão do BPC. Quem não está inscrito no Cadastro Único ou CAD Único ou não atualizou seu cadastro no INSS nos últimos 4 anos, terá que atualizar os dados agora. Para quem mora em cidades menores com até 50 mil habitantes, o prazo é de 45 dias. No caso dos municípios maiores, o prazo é de 90 dias. Para o cidadão saber se precisa se inscrever ou atualizar seus dados no CAD Único, o procedimento é simples. No aplicativo e no site Meu INSS, o órgão criou uma opção, Revisão do BPC. Basta clicar nela e informar o número do CPF. Não é preciso informar nem login, nem senha. O site é o meu.inss.gov.br. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Mais de 100 mil bebês nascidos em 2024 no Brasil não tiveram o nome do pai informado no registro. De acordo com dados do portal da Transparência do Registro Civil, que tem números com base nos registros realizados nos mais de 7.600 cartórios de registro civil do país, ao todo, 101.547 bebês foram registrados por mães solo em todo o território nacional entre 1º de janeiro e 11 de agosto deste ano, período em que nasceram 1.491.275 crianças. Significa que 7 em cada 100 desses bebês ficaram apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento. Apesar de a quantidade ser menor do que a registrada no mesmo período do ano passado, os números indicam que a ausência do nome do pai no registro ainda é um desafio no Brasil. Considerando desde janeiro de 2016, a quantidade de filhos de pais ausentes sobe para 1.293.377 em todo o país. No período, nasceram pouco mais de 23.200.000 crianças. Proporcionalmente falando, ou seja, levando em consideração o total de nascimentos e a quantidade de registros sem a paternidade informada, a região com mais casos é o Norte. No período em questão, 8 em cada 100 crianças ficaram sem o nome do pai no documento. Depois vem o Nordeste, com 6%. No Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, a porcentagem é semelhante, fica na casa dos 5%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.